Salve, fiel, salve nação corintiana. Quinta-feira, muita informação importante do Corinthians para vocês. Dia 26 de dezembro, o Corinthians que prepara para a próxima temporada uma contratação midiática a nível aí Memphis Depay. E esse cara pode ser sim o Pogba, o francês Pogba. Que está livre no mercado, né, após rescindir o contrato com a Juventus. O Corinthians, junto com algumas parcerias, poderia preparar uma investida para fazer uma proposta oficial ao jogador para vir jogar no Corinthians na próxima temporada. Então o Corinthians pode ter sim Pogba no ano que vem, junto com Memphis Depay. Tem mais reforços no Corinthians. Guilherme Arana é outro que interessa ao Timão. Então o Corinthians prepara algumas contratações pontuais junto com uma contratação midiática para a próxima temporada. Tudo isso nesse vídeo, mas antes deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Corinthians, bastante agitado nessa quinta-feira, hein? Dá só uma olhada. O Corinthians quer a contratação de 4 jogadores. 4 jogadores, esta é a prioridade do Corinthians para o mercado da bola. Ele quer um lateral esquerdo, apesar do retorno do Palácios e da ascensão do Matheus Bidu na lateral esquerda, ele quer a contratação de um lateral esquerdo e o Guilherme Arana, portanto, é a prioridade, é a bola da vez. O Guilherme Arana faz parte dos planos do Corinthians. O Corinthians pode até buscar um investidor para contratar o jogador. O Corinthians quer a contratação de um zagueiro, um quarto zagueiro, um zagueiro canhoto, que joga ao lado do André Ramalho. O André Ramalho é o atual jogador da posição, ele é o atual titular da posição, mas falta ali um quarto zagueiro para jogar ao lado dele. Já jogou o Kaká, jogou o Gustavo Henrique, jogou o Félix Torres, mas ninguém conseguiu se manter como titular absoluto da quarta zaga. Então o Corinthians procura um quarto zagueiro a pedido do técnico Ramon Dias. Isso são prioridades: um lateral esquerdo, um quarto zagueiro, um meio-campista, seria um meia atacante, um meio-campista que possa ser reserva do Garro no time do Corinthians. Embora o Coronado faça parte do elenco corintiano, o Ramon Dias não morre de amores pelo Coronado. Então o Corinthians busca a contratação de um meio-campista que possa ser o reserva do Garro. E isso não tem nada a ver com a contratação do Pogba. O Pogba é outra história. E o Corinthians também quer a contratação de um atacante de velocidade, um ponta esquerda, porque o Corinthians não tem este jogador, este ponta esquerda no elenco. E o Corinthians finaliza a contratação em definitivo do zagueiro Kaká. Isto porque o Corinthians é obrigado pelo contrato em contratar o jogador em definitivo, porque o Kaká atingiu a meta estabelecida em contrato para ser contratado em definitivo. Com isso, o Corinthians vai ter que pagar ao Tokushima Vortis, do Japão, a quantia de 2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais na cotação atual. E ficará com 60% dos direitos econômicos do jogador. Nesse caso, a primeira parcela será paga já em janeiro de 2025. E a segunda meta também já foi concluída, restando a definição da data de pagamento. Pelo acordo, o Corinthians desembolsará outros 2 milhões de dólares para adquirir mais 30%, totalizando 90% dos direitos do Kaká. Então, ao todo, a negociação vai ficar em torno de 4 milhões de dólares. Caro o Kaká, hein? 4 milhões de dólares para contratar o Kaká em definitivo. 4 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais. Mas a primeira meta, o Corinthians, o Kaká já atingiu, que é de 2.200 minutos em campo, foi atingida em agosto deste ano. A segunda meta, o Kaká também atingiu 3.150 minutos em campo, foi atingida em novembro deste ano. Desde que chegou ao Corinthians, o zagueiro entrou em campo em 40 oportunidades, sendo 37 delas como titular.
O Kaká chegou a ocupar o posto de titular do sistema defensivo, tanto com o Antônio Oliveira quanto com o Ramon Dias. Mas depois ele finalizou a temporada como reserva da dupla formada pelo André Ramalho e pelo Gustavo Henrique. Então o Corinthians vai ter que contratar em definitivo o Kaká pelo contrato estabelecido entre o Corinthians e o time japonês. O time japonês, o Tokushima Vortis, do Japão. E o Corinthians vai pagar 4 milhões de dólares na contratação do Kaká. Bom, e o Pogba, o Paul Pogba? A quantas anda a situação do Pogba? Pogba continua a mesma coisa. O Corinthians ainda não fez uma oferta, ainda não fez uma proposta oficial pela contratação do Pogba, respeitando a apuração dos colegas que podem apurar alguma coisa diferente, mas a informação que eu tenho é que o Corinthians ainda não fez a oferta para a contratação do Pogba. O Corinthians está esperando a engenharia financeira. A Esportes da Sorte vai pagar 2 milhões, cerca de 2 milhões e 200 mil reais para contratar o Pogba, e o Corinthians precisa arrumar o restante do dinheiro para fechar os 3 milhões e meio de reais para fazer a proposta. A proposta do Corinthians será de 3 milhões e meio de reais, mas ainda não foi feita a oferta para a contratação do jogador. O Corinthians deve fazer a contratação, deve fazer a oferta nos próximos dias. E segundo informações do La Nación, que é um jornal da Costa Rica, o Paul Pogba esteve na Costa Rica no último final de semana para realizar uma avaliação em um dos joelhos. A informação foi divulgada pelo jornal o La Nación, que não soube detalhar o procedimento ao qual o francês foi submetido. O La Nación sabe, através de uma fonte informada de sua visita à Costa Rica, que o atleta veio para uma cirurgia em um dos joelhos. Não sabemos exatamente a que procedimento ele seria submetido e se ainda está no país, informou o jornal. Então, o Pogba, que tem treinado em Miami, nos Estados Unidos, desde que rescindiu o contrato com a Juventus da Itália em novembro, ele está livre para assinar contrato com qualquer outra equipe. Lembrando que ele só poderá treinar em uma nova equipe a partir de janeiro e só poderá jogar em uma nova equipe a partir do mês de março, isso por consequência da punição por causa do doping. E o Corinthians busca um parceiro comercial para bancar o salário de 3 milhões e meio de reais, que é algo que o Corinthians está disposto a oferecer ao Pogba para ele jogar no Corinthians. Esta vai ser a oferta do Corinthians, que é exatamente o que ganha o Memphis Depay no Corinthians, 3 milhões e meio de reais. São destaques e informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, é de graça você... Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui, tem muita novidade do timão aí no final do ano. Corinthians movimentando o mercado da bola, né, em busca de algumas contratações pontuais. A gente sabe que o Corinthians vai precisar contratar em algumas posições. Então o Corinthians vai forte aí no mercado da bola e estuda fazer a contratação de também um reforço midiático, que nesse caso seria o Pogba, que já há algumas semanas aí já vem falado, tem sido comentado no Corinthians, né? É um desejo do Augusto Melo. O Augusto Melo não esconde isso. E o Corinthians pretende ver com parceiros para realizar, então, uma investida para ter o Pogba em 2025 no timão. O Corinthians estuda essa possibilidade, né, de ter o francês no Corinthians no ano que vem, jogando ao lado do Memphis Depay. Inclusive, o Memphis Depay está ajudando o Corinthians nessa negociação. O jogador é muito amigo do Pogba. Inclusive, teve aí uma foto vazada na internet que ele estava conversando com o Pogba via videochamada, falando, né, a respeito do Corinthians. Então, o Corinthians aí prepara uma investida junto com parcerias para tentar trazer o Pogba para o timão em 2025. Vale a pena trazer o Pogba? Vocês estão
Vocês acham mesmo que vale o esforço do Timão pagar aí mais de 3 milhões de salário para o Pogba? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se trata de um jogador bastante fora de série, né? O jogador joga demais, demais mesmo. Então, se houver a possibilidade do Corinthians conseguir algum parceiro, eu acho que deveria sim fazer essa contratação, porque principalmente pelo aspecto, né, fora de campo, o que iria vender de camisa não era brincadeira, né? Então deixa seu comentário, deixa sua opinião, o que você acha sobre essa contratação. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!